Olá, eu tô aqui mais uma vez com a palavrinha e eu quero hoje poder responder uma pergunta. Como alcançar o lugar que Deus me prometeu? Talvez esse vídeo é para você, que muitas vezes se perguntou: Deus me prometeu um lugar, Deus me prometeu que eu seria um pastor, Deus me prometeu que eu seria um missionário, né? Deus me prometeu que eu seria um empresário de sucesso, mas por que eu não chego lá? Por que eu não consigo alcançar este lugar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero que você acompanhe a leitura comigo de 1 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6, onde diz assim: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Quero chamar a tua atenção lá para o versículo 2, onde ele diz assim que o bispo ele tem que ser apto para ensinar. Então significa que para uma pessoa receber essa posição de bispo, é necessário que ele tenha conhecimento, experiência. Como pode alguém ensinar algo que não conhece? Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que dizia assim: como eu posso levar alguém ao Japão se eu nunca estive lá, se eu nunca fui lá? Como eu posso levar alguém a um lugar do qual eu mesmo não sei onde é? Então, para uma pessoa chegar a um lugar do qual ele almeja, ele tem que conhecer, ele tem que se aprofundar em conhecimento, entender sobre aquilo. Entenda uma coisa: se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu uma posição do qual você deseja ir, você precisa conhecer, você precisa buscar experiência, conhecimento deste lugar. Mas como assim, Wilton? Vou explicar melhor para você. Tá? Lá no versículo 6, diz assim, não pode ser neófito. Mas, neófito, o que é neófito? Né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que neófito é uma pessoa recém-convertida, uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa novata. Eu trouxe para que a gente consiga entender melhor, né, sobre essa questão de ser neófito, de ser uma pessoa novata, um comparativo com uma empresa mesmo. Né? Se você entra, por exemplo, numa empresa do qual você não conhece nada, que você não conhece o processo, né, e como você pode entrar numa empresa dessa e querer um cargo de gerência? Você concorda comigo que tem um tempo de maturação, um tempo que você precisa amadurecer e conhecer o processo dessa empresa para a qual você chegue nesse cargo de gerente? A mesma coisa é com Deus nas nossas vidas. Né? Deus não pode te colocar numa posição, Deus não pode colocar você num cargo do qual você não esteja maduro para isso. Então eu creio que a palavra-chave para tudo isso, para responder essa pergunta, como alcançar o lugar que Deus me prometeu, é maturidade. Deus não pode colocar você num lugar do qual você não seja maduro para estar. Né? Então, mas como é que eu alcanço essa maturidade? Primeira coisa, busque conhecimento. Busque conhecer deste lugar do qual Deus te prometeu. Por exemplo, Deus prometeu para você que você seria um pastor. Como você pode ser um pastor se você não faz a leitura da palavra, se você não vai buscar conhecimento nessa área? Mas Deus prometeu para mim que eu seria um missionário que viajaria ao mundo. Então por que você já não começa estudando um inglês, estudando um espanhol? Você entende que para Deus nos colocar em alguns lugares, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estar maduro para este lugar. Né? Assim como numa empresa, você não pode entrar como gerente, você precisa primeiro conhecer o processo, né? Entrar como um novato, como um aprendiz, né? Como um auxiliar, como um assistente, depois você vai passar, né, para uma posição de júnior, depois você vai passar para uma posição de pleno, depois sênior, né? Ou ao contrário, não lembro bem. Mas enfim, você tem esses tempos de escala para chegar lá. A mesma coisa é com Deus. Quer que eu te responda essa pergunta novamente? Como chegar aonde Deus prometeu para você? O lugar do qual Deus prometeu para você? Comece amadurecendo, estando preparado para este lugar. Eu espero que eu tenha te ajudado hoje
com relação a isso. Se você não entende porque talvez as coisas não aconteceram ainda para você, é porque você precisa amadurecer, você precisa buscar conhecimento. A palavra fala, né, sobre o leitinho espiritual, né, sobre esse leitinho que é dado para crianças. Talvez esteja na hora de você começar a buscar um conhecimento mais pesado, né? Buscar saber mais das coisas, em todas as áreas da tua vida. Pode ser espiritual, pode ser material, né? Profissional. Se você quer chegar numa posição mais elevada, você quer ir além da posição do qual você está hoje, comece amadurecendo. Esta é a palavrinha de hoje. Eu espero realmente que essas palavras possam tocar o teu coração, dessa sequência de palavras que eu tenho trazido. Lembrando que são palavras que eu tenho ministrado na igreja, palavras, né, para realmente ter um público local, mas que isso possa estar tocando o teu coração de alguma maneira. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fique com Deus.